Oiê, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre como que funciona para estar conseguindo uma autorização para corte de árvores isoladas, quais são as etapas e explicar um pouquinho como que são elaborados os documentos que são solicitados pelo órgão ambiental. É, Primeiro eu só vou ter que explicar um pouquinho a definição de árvores isoladas e fragmento florestal. Vou ter que explicar um pouquinho a diferença. Depois eu vou contar um caso de um estudo que a gente elaborou, onde teve essa dúvida e como é importante a gente não ter nenhuma dúvida se a área é um fragmento ou se são árvores isoladas. Porque para autorização de corte de fragmento é seguido toda uma documentação e a compensação ambiental é diferente de uma situação onde são árvores isoladas, onde a documentação e a compensação ambiental é mais simples, é diferente. Bem, aqui eu estou num local onde aqui atrás de mim tem árvores bem isoladas, né? Dá pra ver que elas estão bem isoladas. O que que é a definição de árvores isoladas? Bem, seriam árvores isoladas, onde as copas elas não se conectam entre si, né? Bem, aqui a gente pode ver que são árvores bem grandonas, elas estão bem isoladas, mas os galhos eles estão um pouco conectados, né? Baixa diversidade de epífitas, ali nessa árvore aqui, tem uma planta que está conectada nela, né? E essa planta ela é chamada de epífitas, que são bromélias, orquídeas, e a outra característica é que não forma extratos, né? Agora eu vou mostrar um fragmento florestal onde a gente pode ver a diferença. Aqui tem extratos, né? O que seriam os extratos? Seriam as árvores mais pequenininhas, as árvores médias e as árvores maiores. Bem, aqui as copas dá para perceber que ali onde as árvores estão bem mais desenvolvidas, maiores, as copas elas estão bem conectadas entre si e elas estão formando um dossel. E provavelmente aqui tem uma presença grande de epífitas, né? Bem, aqui a diferença entre árvores isoladas e fragmento florestal é bem grande, né? Só que na área onde eu comentei com vocês que a gente elaborou um estudo, a diferença não era assim tão grande, né? Na área onde a gente elaborou o estudo, tinham árvores isoladas, só que elas não estavam bem isoladas assim como essas. Tinha um ponto onde tinha uma árvore, né? Aqui que nem essa daqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu apontar. Aqui, essa árvore aqui, né? Surgiam outras árvores de tamanhos diferentes, menores, né? Então surgiam algumas árvores nesse mesmo ponto aonde tem essa árvore aqui. Elas estavam em tamanhos diferentes, né? Mas não dá para dizer que ali está formando um extrato e é considerado um fragmento florestal. Então é importante, se tu olhar para a tua área e ter alguma dúvida se são árvores isoladas ou fragmento florestal, perguntar certinho, levantar essa dúvida para o teu profissional que está elaborando o estudo ou para o órgão ambiental, para que vocês tenham bem definido e não tenham nenhuma dúvida, porque vai que acontece de tu estar enviando toda a documentação, elaborando o estudo e aí tu caracteriza como fragmento florestal e na hora chega o técnico quando vai fazer a vistoria e define como árvores isoladas. Aí tu tem que elaborar toda a documentação de novo, né? É um gasto de tempo e de dinheiro também. Então é importante você tirar essa dúvida, tanto com o órgão ambiental como com o profissional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que são elaborados os documentos, né, que são solicitados. É solicitado a elaboração de um inventário florístico. O que seria esse inventário florístico? Vou explicar mais ou menos um pouquinho como que é elaborado. A gente vai até a área e vai identificar árvore por árvore, um nome científico, levantar informações como a altura média, a quantidade de árvores que vão ser solicitadas para o corte, o DAP. O que seria o DAP? Seria o diâmetro da altura do peito. Que essa informação ela é importante para te estar estimando qual o volume de árvore que vai ser cortada. Quando as árvores forem cortadas, você vai ter uma estimativa do volume das árvores que vão
que vai ser gerada, da madeira que vai ser gerada quando for cortada as árvores, né? Além desse inventário florístico, a gente vai fazer a caracterização da área, do entorno, né? Nesse estudo também é solicitado uma planta, um mapa, né? Das árvores, né, que vão ser solicitadas para o corte. Então, a gente vai coletar as coordenadas de cada árvore e vai elaborar um mapa e apontar aonde estão as árvores que vão ser solicitadas para o corte. Cada árvore também vai receber uma plaquinha com uma numeração, que é referente à espécie. Por exemplo, a gente vai enumerar essa planta como o indivíduo número 1. Aí a gente vai criar uma tabela e vai dizer a número 1 é a espécie tal. Aí vai informar a informação dela, altura média, DAP. Por que isso? Porque depois o órgão ambiental, quando a gente elaborar todos os dados do estudo e elaborar todos os documentos, a gente vai enviar para o órgão ambiental. Ele vai vir até o local e vai fazer a vistoria, vai ver se está tudo correto, tudo certinho, as espécies, se está tudo dentro do que a gente elaborou no estudo, né? Se estiver tudo ok, ele vai autorizar o corte. A gente também vai apresentar uma proposta de compensação ambiental. O que seria essa proposta de compensação ambiental? Para cada árvore que você for cortar, você tem que compensar o dano ambiental. Para uma área rural, é definido que cada árvore que você cortar, você tem que plantar 10 mudas da mesma espécie. Se você está em área rural e não tem espaço no seu terreno para estar plantando essas mudas, você pode estar vendo uma outra alternativa com o órgão ambiental, como a doação, né? Para cada caso a gente tem como conversar e ver uma alternativa diferente com o órgão ambiental, né? Junto com o técnico. Se a área é uma área urbana, você tem a opção de fazer o plantio ou a doação. No plantio, se as mudas estiverem entre 30 e 50 centímetros, seriam 10 mudas, plantio de 10 mudas a cada planta cortada. Se for mudas acima de 50 centímetros, aí seria 5 mudas por espécie cortada. Por que tem essa diferença? Porque mudas com 50 centímetros ou mais, elas têm uma alta probabilidade de se desenvolverem, crescerem e não morrerem nesse meio caminho, né? E as mudas menores, elas já têm uma chance maior de acontecer algum problema e elas não se desenvolverem, né? Não crescerem, não se tornarem árvores adultas. E a doação também, que a doação seria 10 mudas por árvore cortada ou 20 mudas, no caso se for mudas de 30 a 50 centímetros, né? E essas mudas que vão ser doadas, elas vão ser doadas ou para a prefeitura ou para o Comitê da Bacia Hidrográfica, que ele trabalha com projetos de recuperação ambiental e vai fazer a destinação correta dessas mudas. Aí no caso da sua área ter alguma espécie ameaçada de extinção, também é possível conseguir autorização de corte. No caso de espécie ameaçada, seria o seguinte: seria 50, a doação, né, de 50 mudas da espécie ameaçada cortada. Por exemplo, você cortou uma espécie ameaçada, você tem que fazer a doação de 50 mudas daquela mesma espécie. Mas se é muito difícil de conseguir a muda daquela espécie específica que está ameaçada, é possível a gente conversar com o órgão ambiental, ver uma alternativa de fazer a doação de outra espécie ameaçada de extinção. Mas tudo tem que ser conversado e analisado em cada caso com o órgão ambiental. E também é importante fazer a coleta das sementes dessas árvores que vão ser cortadas, né? E só é permitido fazer o corte, né, de 15 indivíduos de espécies ameaçadas de extinção. Mais que isso não é possível conseguir, né? E no caso também, para a área rural,
você só consegue autorização de corte para no máximo 30 árvores isoladas, mais que isso também, de acordo com a normativa, não é permitido. Mas isso tudo tem que ser analisado, avaliado, porque se você está em outro estado, se você está, dependendo do município, pode ter outro tipo de legislação, outro tipo de normativa que difere um pouquinho nessas regras, né, nessas questões ali, né, que eu estou passando para vocês. Além disso, além dessa proposta de compensação ambiental, né, então aí a gente vai avaliar qual é o caso em questão. Se for uma área urbana, a gente vai propor o que aí vai ser melhor pro cliente, né, para a pessoa que está solicitando autorização de corte. Se ela acha melhor fazer a doação de mudas, a gente vai apresentar nesse estudo a proposta para autorização, né, a proposta de compensação ambiental por meio de doação de mudas. Então, tudo vai depender do que for melhor para a pessoa, do que ela acha melhor fazer. Além disso, tá vendo aquelas epífitas que estão ali? A gente tem que identificar. Se tiver a presença de alguma epífita, a gente tem que identificar nesse estudo, junto com esse inventário florístico, e depois também fazer uma proposta de resgate, porque a legislação ela pede que se tiver alguma espécie de epífita nas árvores, tem que ser feito o resgate. Então a gente vai achar uma área próxima dessa área, né, que vai ser mantida preservada de acordo com a legislação do município. É uma área que tem que se manter preservada, então a gente vai localizar essa área e vai fazer uma proposta, né, apresentar essa proposta junto com o estudo, para ser realocada essas epífitas lá naquela área que a gente encontrou, né? E além disso, são solicitados outros documentos, né, que seja, por exemplo, um requerimento padrão, uma procuração. Se você estiver em área rural, tem que estar apresentando o CAR, a matrícula do imóvel, né? E também tem que ser feito o cadastro técnico federal das atividades potencialmente poluidoras. Então, a gente vai ter que fazer o cadastro da pessoa que vai estar solicitando o corte, né? Nesse cadastro do IBAMA. Bem, então depois de elaborado esse estudo, esse inventário florístico e analisado a proposta de compensação ambiental, verificado se tem epífitas e elaborado todo o resto, toda a outra documentação que é solicitada, a gente vai encaminhar todos esses documentos para o órgão ambiental. O órgão ambiental vai vir aqui na área, vai fazer a vistoria, né? Ele vai olhar árvore por árvore, a gente marcou com um númerozinho, ele vai analisar se toda a informação do estudo está correta, se falta alguma coisa, se precisa complementar alguma coisa, vai analisar a nossa proposta de compensação ambiental, a nossa proposta de resgate das epífitas. Se tiver tudo ok, se ele tiver alguma sugestão, alguma alteração, ele vai falar e vai estar autorizando o corte. Bem, a outra etapa seria o quê? O corte das árvores. Durante o corte das árvores, o profissional ele tem que acompanhar todo o corte das árvores, porque se tiver algum ninho de algum ninho de passarinho, tem que fazer o resgate desse passarinho. Se tiver algum outro animal, a gente também tem que estar de olho para resgatar esse animal. A gente também tem que fazer o resgate das epífitas na hora do corte, porque a gente não vai ser possível a gente conseguir resgatar essa epífita ali no alto, né? É mais fácil se fazer o corte e depois a gente fazer o resgate dessa epífita, né? E a gente também tem que acompanhar toda a execução do corte e apresentar um relatório depois para o órgão ambiental. Além do relatório informando e mostrando, comprovando que a gente fez o resgate das epífitas. A gente faz o resgate, bate foto e do local onde a gente vai estar fixando essas árvores, essas epífitas, né? E a gente vai apresentar coordenada com a localização onde vão estar sendo colocadas essas epífitas. Então tem que fazer todo esse relatório de acompanhamento da execução do corte e apresentar para o órgão ambiental. Aí depois dessa etapa, acabou, tá tudo certinho,
você não tem que se preocupar com mais nada e você fez tudo conforme a legislação diz, né? E tá tudo ok, não tem mais o que se preocupar. Então, seria mais ou menos assim que funciona para te estar conseguindo uma autorização de corte. Não é complicado, é simples. A compensação ambiental também dá para ser avaliada cada caso, né? Se você tiver alguma questão em específico, é possível conversar com o órgão ambiental, com o técnico ambiental, para ver qual a melhor alternativa no seu caso. Bem, se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto que eu falei, sobre as etapas para estar conseguindo essa autorização de corte, ou mesmo sobre a elaboração desses documentos, entre em contato com a gente. Deixe o seu comentário aqui ou entre em contato pelo WhatsApp. Vai ser um prazer te orientar e tentar achar a melhor solução para a sua dúvida sobre a sua questão. Até o próximo vídeo.